experiência e pela simpatia que ele passa, não tem como esse cara não produzir coisas para se escrever um livro. Eu li aqui no livro dele, ele se declara um angustiado por respostas, um profundo estudioso desse ser chamado ser humano. Está aqui comigo hoje o genro do seu Manuel e da Dona Maria, o filho do seu Jairo com a Dona Cecília, o pai da Ana Beatriz, o esposo da Jussiara, o escritor, auditor fiscal, formado em economia, Léo Leite. Boa noite, Léo. Seja muito bem-vindo no programa Atitude. Boa noite, Marcos. É uma honra estar aqui presente. Agradeço enormemente pelo convite e espero compartilhar sabedorias e conhecimentos para ajudar a todos que procuram ter um controle melhor do que se pensa. Léo, quem é o Léo? Eu sou um cara angustiado por respostas. E uma das respostas que eu fui atrás é porque a gente não realiza o que a gente pensa. Essa é a grande dificuldade das pessoas. É tentar realizar aquilo que a gente pensa. Mas o que a gente encontra de dificuldade? Fracassos, derrotas, isso nos abatem a ponto de parar, de desistir da gente mesmo. Então, eu elaborei uma metodologia de controle mental que busca que com as pessoas criem a sua melhor realidade. Então, se a sua realidade hoje não está boa, o problema é você que precisa mudar. Há de coincidir a sua personalidade com a sua realidade. Eu vou dar um exemplo aqui, Marcos. Fica à vontade. Existe aqui, por exemplo, uma pessoa, o seu Joaquim, ele trabalha numa linha de montagem de ventiladores. Certo. Só que ele gosta de falar. Ele não vai dar certo lá. Ele vai ser tido como um mau funcionário, vão querer mandar ele embora. Já o seu Francisco, ele trabalha numa empresa de eletrodomésticos, de vendas, mas ele é extremamente tímido, não está batendo as metas. Então, os dois estão em lugares errados. Ou ele muda a personalidade dele, ou ele muda o emprego, é mais ou menos isso. Então, eu busco um método, criei um método, né, para organizar os pensamentos baseado em 5 princípios. O primeiro princípio é o conhecer. A gente precisa conhecer o nosso eu. O nosso eu precisa ser explorado. E isso que você já está falando já é mais ou menos o livro que você, inclusive, ele me deu um livro aqui, ó. Isso mais ou menos, essa metodologia está dentro do livro Ciclo do Querer. Isso. Exatamente isso. Exatamente Então você vai falar de 5 princípios que está dentro desse livro. Isso. Fale que princípios são esses, por gentileza. Então, o primeiro cometa do livro, que é o conhecer, é o eu. A gente precisa ter a vontade enraizada dentro da gente, a ponto de não desistir dos nossos ideais, dos nossos princípios. Eles têm que ser perseguidos a ponto de você ir até o fim, seja o que for acontecer, né? Certo. E aí, depois que você decidiu, de fato, você tem que blindar essa decisão. Porque às vezes a gente decide uma coisa, Marcos, e aí vem alguém e fala assim, pô, é difícil, não vai dar certo. Aí entra o quê? A inveja. Então a gente tem que blindar a nossa decisão a ponto de não falar para ninguém, só para as pessoas que realmente vale a pena saber dos nossos sonhos. Aí a partir do momento que a gente tem a nossa decisão do que a gente quer, a gente tem a nossa blindagem, a gente vai para o vibrar. Vibrar, aqui dentro da gente corre sangue, corre vida, energia. Então a gente tem que fazer as coisas com motivação, gente. É Se isso conhecer, que eu espero. Blindar, vibrar. Então a gente precisa vibrar, a gente precisa se motivar. E aí entra o pensamento quântico, porque como o Marcos, você estava dizendo que um possível pastor, né? Foi, vamos dizer, preso aí por pedofilia. Então a ação dele interferiu na ação de outras pessoas, da família, da criança. Do ministério. Do ministério, então envolveu um monte de gente. Então o pensamento quântico é isso. É a sua ação, o seu pensamento interferir na vida do outrem. Então, há de pensar bem o que a gente vai fazer. Então, é isso que eu busco no meu método. Eu coloco técnicas. Tá. Se conhecer, blindar. Vibrar. Quarto. Criar. É, isso. O diretor o Musk, o Elon Musk, o que ele faz? Do diretor da Tesla, que fabrica os carros, né? O que ele faz? Ele já vende a passagem
para o cara ir lá para Marte, já está vendendo, já está correndo atrás, sem ter o foguete. É isso que eu quero que as pessoas idealizam o futuro lá, bem detalhado, e você cria os seus métodos para chegar lá. Não fica dependendo de ninguém. Você, como ser humano, tem condições de criar os métodos. Só que o ser humano é limitado até certo ponto. Aí entra Deus no meu método. Por que Deus? Porque a gente precisa de uma sabedoria divina para expandir e evoluir como Deus quer das nossas vidas. Esse criar, então tá criar formas e metodologias de atingir os meus objetivos. Isso mesmo. Quinto? Quinto, entra a intuição. Se você fizer todos os processos que estão aí no livro, as técnicas ensinadas que eu ensino as atividades, você pode operar dentro da intuição. Porque a intuição, gente, para quem assim entende alguma coisa, pode até procurar no Dr. Google, que ele vai responder. Ela que determina o pensamento racional consciente. É a intuição, aquele feeling, aquele eureka, aquele insight. É essa que faz a diferença na vida das pessoas grandiosas, dos grandes inventores, dos grandes pensadores, dos grandes apresentadores aqui, como a gente está na frente aqui do Marcos Magalhães. Quem me der. Isso mesmo. Ó, preste bem atenção. Deus já nos deu a vida. Então, se eu estou vivo, eu posso. Estou vivo, eu posso. Não pode quem morreu, aí não tem jeito. Agora, se eu estou vivo, eu posso. Então, agora, nós precisamos o quê? Em cima disso que Léo está me dizendo aqui, em cima do que está no livro do Léo. Se conhecer, saber o quê? Aonde eu quero ir. Tá? Eu vim aqui para quê? Para casar com a dona Ana, ter um monte de filhos, se aposentar, comprar uma vara de pescar. Não, não sei nem pescar, estou fora. Mas, entendeu? Você tem que ver, se conhecer, saber qual que é o seu objetivo. E dentro do seu objetivo, por exemplo, você não pode sair aos cantos-ventos gritando o seu sonho para todo mundo. Por quê? Porque as pessoas vão te amar pelas suas ideias e vão te odiar também pelas suas ideias. Eles vão te amar pelo que você faz e vão te odiar pelo mesmo motivo. Entendeu? A gente tem que saber com quem a gente conversa. Muito legal isso, hein? E ó, vibrar, sabe? Pegada. Vamos lá! Opa! Entendeu? Ah, tá, eu vou comprar uma Ferrari. Tá bom, o que você está fazendo para comprar a Ferrari? Não, eu estou pensando. Estou pensando. Planejar seria melhor, não é verdade? Eu acho que é isso, Léo. O senhor explanou aí um modelo. Deu um resumão? Um resumão, é mais ou menos isso que eu estou querendo. E aí eu gostaria de explicar para o senhor como que surgiu essa vontade de escrever o livro. Como você escreveu o livro? Ideias, estudo, como é que foi? Então, antes de ser auditor da Cefim, eu já fui da Segurança Pública, estadual e também federal. E eu desenvolvi um quadro generalizado de ansiedade, já estava começando a ficar depressivo, sabe? E aí, para piorar, Marcos, surgiu um zumbido no ouvido. É tipo um mosquitinho, não sei, tem pessoas que já têm esse problema, né? Espero que nenhum de vocês tenha, mas é ruim demais, porque você vai dormir e fica aquele... Nossa, e aí você vai por otorrino, você vai por todo tipo de especialista e não há um diagnóstico de causa, né? É difícil de descobrir. Não, o diagnóstico clínico. Isso, aí eu fui no médico acupunturista, ele disse, ó, você precisa relaxar, você está na segurança pública há 17 anos. Você precisa fazer alguma coisa para melhorar alguma coisa. Aí eu falei, então tá, vou buscar conhecimento. Aí comecei com um livro de autoajuda, né? Todo mundo começa. Poder do agora, a gratidão. Então, só que é o seguinte, os livros de autoajuda são segmentados. Não, são interdisciplinares, eles não se juntam. Ele não é globalizado. Não é globalizado. Aí Cada um dentro do seu quadrado. Aí eu fui para psicologia cognitiva, física quântica e comecei, uma coisa que eu sou católico, cristão, a ler a Bíblia. A ler a Bíblia, que a Bíblia é o maior livro de autoajuda do mundo. Não tenho dúvida. É insuperável. Inclusive, muitos dos livros de autoajuda, Marcos, são Ctrl+C, Ctrl+V da Bíblia com outra roupagem. Que legal, que bacana. Então, aí veio todo esse conhecimento, que a minha cabeça ficou desse tamanho de conhecimento, que eu li mais de 200 livros, pesquisei, ia atrás, e não resolveu o problema ainda do zumbido. Não tinha resolvido o problema do zumbido. E aí eu desenvolvi uma técnica de meditação. A meditação nada mais é do que estar acordado e, ao mesmo tempo, dormindo. Ou seja, um estado transitório entre acordar e dormir.
É um estado de profundo relaxamento. E como eu desenvolvi essa técnica ensinada no livro? Após almoçar, a gente tem aquela vontade de dormir, não é? Soneca. Então, eu identifiquei que se eu tenho um objetivo na vida, eu coloco sentimento e imaginação nisso e tiro aquele cochilinho de meia hora, não pode ser mais que meia hora, né? Porque daí depois acaba atrapalhando as ondas cerebrais, que aí vai para as ondas delta do relaxamento. Então, o que eu busco é as ondas alfa e gama da criatividade e da intuição, que já são provadas cientificamente por até eletroencefalograma, a gente pode constatar os tipos de ondas cerebrais que saem da nossa mente, né? E aí, depois de eu acordar dessa meia hora, vinha tipo uma ideia que eu colocava numa frase e depois fazia 30, 40, 50 páginas. Então, eu produzi um material de 800, 900 páginas. Só que o livro aí tem 278 páginas. Então, depois de 5 anos estudando e aprofundando mais ainda meu conhecimento, eu condensei todo esse conhecimento como um passo a passo, uma metodologia. Conhecer o seu desejo, proteger o seu desejo, vibrar o seu desejo, criar e a intuição. Mas aí as pessoas podem estar perguntando, o querer é ter um carro, uma casa? Não, gente, o querer é ter mais amor, é ter mais carinho, é ter uma família mais sociável, menos briga. Então, querer é tudo. O carro, a casa, o dinheiro é consequência, Marcos. Entendi. Então, você está dizendo que a gente deve buscar coisas mais ligadas à questão emocional e espiritual do que as coisas materiais. Isso, porque o dinheiro ele vem como consequência. Consequência de um estado de espírito e de um estado emocional. E mais ainda, Marcos, eu sempre falo para as minhas palestras, para o pessoal que me pergunta, às vezes o que falta nas pessoas? Falta de fé. Aí a pessoa fala assim, falta de fé, pô, eu sou cristão, eu sou da Igreja Batista, eu sou católico, falta de fé. Mas antes de acreditar em Deus, gente, antes de ter fé em Deus, a gente tem que ter fé na gente. Sim. No eu, no nós aqui. Para a gente poder construir uma identidade de eu e Deus. E aí no meu método, inclusive, eu coloco o método de oração, né? Que eu acredito muito em oração, em sintonia do eu com Deus. Aqui no seu livro tem a frase, crie sua melhor realidade, como podemos criar a nossa melhor realidade? Marcos, eu penso assim que as pessoas hoje em dia elas estão um pouco meio alienadas, né? A gente vê uma propaganda na televisão de um carro bonito, de uma casa bonita, de um celular iPhone 11, agora 12, 13, 14, o cara quer comprar, né? Quer tudo. Mas esse é o sentido do ser humano hoje, da vida. Bens materiais. Se a gente tem um carro hoje e alguém risca, a gente fica bravo, a gente fica chateado. Então as coisas elas são feitas para deteriorar. O dinheiro foi feito para gastar, gente. Então a gente tem que criar a nossa melhor realidade no mundo. Se eu desejar ser um vendedor de picolé, Marcos, eu tenho que ser o meu melhor. Se eu desejar ser um advogado, eu tenho que ser o melhor. Se eu desejar ser um apresentador, a gente tem que ser o melhor. É isso que eu penso. Isso faz muito sentido o que o Léo está falando, porque às vezes, minha filha Marcela, ela estudou 4 anos de direito e largou. Não é o que eu quero, pai, não é. Eu falei, mas minha filha, você estudou 4 anos, eu falei, pai, não é o que eu quero. Hoje ela está se formando em serviço social e já trabalha no TJ de Palmas, no Tocantins, como assistente social. Ela se descobriu. Você está entendendo? Então, quase que na totalidade das vezes, as coisas não estão no ter, e sim no ser. Sabe? Quando você é, o ter é consequência, ele vem naturalmente. Presta atenção nisso. Faça essa entrevista com o Léo, onde podemos encontrar o livro? Aí, Léo. Ô Marcão, eu vou fazer o lançamento do livro dia 20, na sede do Sindicato dos Auditores Fiscais, aqui na rua José Bonifácio. Em frente à TV aqui. 814. Eu tenho um site, www.ciclodoquerer.com.br. Tá faltando uns ajustes para eu poder vender o site para todo o Brasil, mas lá vocês vão conhecer uma história minha, vão conhecer artigos que eu estou produzindo e tudo baseado na minha intuição, porque quando eu enraizo o método para dentro de mim, a gente começa a usar mais a intuição. E a intuição que é o que faz a diferença nas pessoas.
Um abraço para vocês dois, amigos Marcão e Léo. Ele pergunta, Léo, qual é o caminho para romper as amarras do passado em busca do querer de uma felicidade futura? O caminho que deva ser descoberto pelo próprio indivíduo? Essa é a pergunta. Eu vejo 2 pontos aí, né, na resposta. Primeiro passo, você tem que se auto-perdoar, o perdão seu, porque às vezes de repente aconteceu alguma coisa, a gente se sente culpado. A primeira coisa é a gente se perdoar e ficar livre, livre, para continuar. Então quer dizer que a existência humana, ela é feita de acertos e erros. Então a gente tem que tirar esse peso das nossas costas, Marcão. Certo. De culpa, de que o que foi ali foi muito ruim. E o segundo ponto, a gente tem que usar que nós seres humanos, a gente tem que viver um presente e um futuro. Então a vida tem que continuar. Então a gente tem que evitar esse tipo de pensamento e irradiar a nossa mente com coisas boas, com bons planos, compartilhar coisas boas e o amor é espontâneo, Marcos. O amor de verdade é um amor que a gente faz sem esperar nada em troca. Isso é amar de verdade. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é buscar Deus, é buscar uma iluminação, é buscar uma sintonia com o divino. Porque, como eu disse aqui, o ser humano é limitado. Tanto é que a morte nos limita, não é verdade? A morte física. Sim. Então, Deus nos dá a sabedoria que a gente precisa nesse momento. E paciência, muita paciência, Marcos. É um assunto bem complexo, eu não sei qual a dificuldade que ele passou, alguém passou, mas é isso. A gente tem que ter paciência, que no final tudo vai dar certo. Os princípios que o Léo usa, eu estou identificando isso aqui, tem muito a ver com aquilo que a gente tenta viver e tenta pregar, que é o amor incondicional, o perdão acima de tudo, né? Eu acho legal isso. Parabéns, Léo, por esses princípios. Andréa, Michele, boa noite, Marcos Magalhães. Cheguei agora, boa noite também para o Léo. Obrigado, Michele. Ô Léo, no seu livro tem uma pilha gigantona aqui, ó. Tem uma pilha aqui, uma numeração de 1 a 7. Explica essa pilha, que é uma teoria nova que você desenvolveu. Ô Marcos. Vamos lá. Isso aí veio da minha cabeça. Intuição. Intuição. E eu acho que tem a ver muito com a nossa vida, né? Claro. A vida cristã também. Eu faço uma analogia. Analogia é uma comparação, né? Para quem não sabe, analogia. Da pessoa ser uma pilha. Então quer dizer que eu, Léo Leite, vibro uma energia positiva, uma energia boa. E existem pessoas que vibram uma energia ruim, uma energia do mal. O fato de você ser uma pessoa do mal não quer dizer que você vai morrer de câncer. Não quer dizer que você vai ficar infeliz. Vai ter as consequências dos seus atos. Naturalmente. Mas a pessoa, ela vibra o organismo dela inteiro em energia mal e ela adaptou ali a célula, adaptou tudo. E a gente também adaptou. Quando a gente oscila a nossa energia, a gente tem o polo positivo e o polo negativo. Aí o que faz com a pilha? Nós, pessoas, a gente oscila, vai para um lado e vai para o outro. Tendo essa oscilação sentimental dentro da gente, o nosso organismo está acostumado a trabalhar com uma energia boa, do bem. E isso traz o quê? Doenças, traz ansiedade. A oscilação. A oscilação energética entre as pessoas. Entre os polos negativo e o polo negativo. Então, se você decidiu ser uma pessoa boa, seja por completo. Se você decidiu ser uma pessoa má, seja por completo e arque com as suas consequências. E agora eu vou falar um pouco de como surgiu essa minha teoria nova. Tem a passagem lá, a parábola cristã do filho pródigo. O filho que saiu e esbanjou todo o dinheiro, né? Certo. E o pai, ele perdoou. Mas ali, se a gente reparar um pouco mais ali naquela passagem bíblica, o pai se sentiu muito mais feliz do que a pessoa que pediu perdão e mudou de vida, não é verdade? Claro. Vocês entenderam o que aconteceu, gente? Aconteceu uma entalpia energética. A pessoa que possibilitou a transformação do outro que estava sofrendo ganhou muito mais amor e muito mais energia do que a própria pessoa transformada. Tem outra passagem bíblica que Jesus fala do pastor que tem 100 ovelhas, né? E foge uma. E aí ele acaba resgatando aquela que fugiu.
E aí é uma alegria tremenda no céu por conta de um pecador que foi convertido. Então, o estado energético, por isso que eu estudei física quântica, para explicar um pouco mais sobre isso daí. O estado energético do estado sólido para o gasoso, do gasoso para o líquido, sempre há energia extra liberada da agitação molecular atômica. Então, as pessoas vivem trocando energia entre elas. Então, o que acontece é o seguinte, a oscilação energética é o grande mal que aflige a inteligência emocional das pessoas, Marcos. Nossa, que profundo isso, cara. Bom, a minha briga aqui muitas vezes é não querer dar pitaco nas entrevistas, mas eu não aguento, né? Quando você perdoa alguém, esse perdão vai fazer muito melhor a você do que quem está sendo perdoado. Quando você abençoa alguém, quando, por exemplo, você dá uma cesta básica, um prato de comida, você abençoa financeiramente alguém, isso faz melhor a você do que a pessoa que recebeu aquele presente. Isso, cara, isso é fantástico. Ansiedade, depressão, medo são doenças assim, né, o que aflige muita gente, né? Principalmente nesse cenário aí de pós-pandemia, né? Muita gente desenvolveu doenças mentais, somatizaram coisas que não deveria. Como que esse livro pode ajudar esse povo? Marcos, o que acontece foi o seguinte, a pandemia entrou uma pauta para todos nós, que é a morte. A morte, a gente até evita falar da morte, né? Ninguém quer morrer, mas um dia todo mundo vai morrer, não é verdade? Claro. E aí a gente perdeu amigos, familiares, e a gente ficou com medo de morrer. E isso causa uma ansiedade muito grande dentro da mente, o medo da morte. E aí as pessoas acabam desenvolvendo ansiedade, acabam desenvolvendo depressão. E para piorar, hoje a gente tem a cultura do TikTok, do Instagram, do Facebook. O que é essa cultura? A gente vê lá um videozinho do TikTok de um determinado assunto. Apocalipse, vamos colocar aí. Sempre vai aparecer vídeo de apocalipse. Se a gente colocar zumbi, vai aparecer vídeo de zumbi. Então a nossa mente está sempre sendo preenchida pelo mal, preenchida por pensamentos negativos. Ou seja, como Santo Agostinho, teólogo da igreja, ele diz que o mal é a ausência do bem. Então, todos nós temos o bem dentro da gente. Quando falta o bem, o mal entra e preenche. Da mesma forma, a ansiedade, o pensamento negativo, tudo isso entra dentro da nossa mente. Então, a gente tem que irradiar a nossa mente, absorver coisas boas, para que a nossa mente acostume a pensar de um jeito diferente, Marcos. Isso é profundo. Isso é muito legal, muito, muito legal. Quando Deus coloca Adão, cria Adão e coloca Adão no paraíso, Deus falou para Adão que a única regra que tinha, Adão podia tudo, né? A única regra que tinha é o que? Olha, daquela árvore ali você não pode comer, que era a árvore do conhecimento. Que Adão descobriria que dentro dele havia o bem e o mal, dentro da mesma pessoa. Então, quando ele come, ele descobre. E aí, é aquele princípio que a gente fala muito aqui. Dentro de nós, existe o bem e existe o mal. Aquilo que você alimentar mais é aquilo que vai sair, não tem jeito. O pastor Ed Cleison, ele mandou uma reflexão tremenda aqui. Tem tudo a ver sobre o que nós estamos falando, tá? Não lute contra o frio, aproxime-se do calor. Isso mesmo. Legal isso, né? Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Ô, Léo, o livro está aqui. O lançamento vai ser quinta-feira, agora, né? Põe as informações na tela. As informações aqui estão de uma maneira, eu percebi aqui, para cada capítulo você conta um caos, né? Você conta uma história, inclusive de um ditador aqui, de um paizinho, onde a classe social alta são funcionários do governo e o resto da população é pobre. Então, são histórias muito bacanas. Ele está numa linguagem onde todo mundo entende e tem acesso, né? Então, Marcos, a minha preocupação foi que chegasse para pessoas de 10, 12, 15 anos até 80, linguagem totalmente acessível e objetiva. Porque quando eu já fui leitor de autoajuda, e às vezes a gente compra um livro caro,
E a gente começa a ler, e se a gente pudesse resumir aquele livro de 150 páginas em 20, né? Então eu não, sou objetivo, eu tenho muito conhecimento, eu estudei muito para isso, eu estudei até física quântica, né, como eu disse para o senhor. Então eu condensei o máximo que eu pude de uma linguagem bem objetiva, e até tem uns amigos meus que falam, pô, esse livro aí eu leio no final de semana. Não lê, gente, não lê. Porque cada capítulo é muito profundo. Então, conhecer é profundo, vibrar é profundo. O lançamento vai ser quinta-feira, dia 20, às 19 horas. Tem que confirmar a presença pelo telefone. Vai ser aqui na sede dos Auditor Fiscal, né? Isso, na Sindafisco, na rua José Bonifácio, 814, às 19 horas, dia 20. 99971-2114 é o seu telefone. Meu telefone. Aí você liga pro Léo e ele vai... E você vai confirmar. Cara, olha, eu super indico, tá? Eu super indico. Eu acho que nós temos que ser melhores que nossos pais. Nossos pais não tiveram as oportunidades que nós tivemos. Nós temos que ser melhores. Mas, para isso, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Tá? 80% de tudo que nos acontece são as mesmas coisas repetitivas. 20% é onde as coisas acontecem. Mas tem gente que não gosta de sair da zona de conforto. Aí vai reclamar que minha vida não foi nada. Não foi nada porque você não leu O Ciclo do Querer. Pronto, falei. Beleza? Ô, Léo, obrigado, querido. Obrigado. E eu externo novamente o convite para o público, prestigiar o evento. E aqueles que não puderem ir, por favor, entre no site ciclodoquerer.com.br e leiam meus artigos, leiam a minha história, leiam a metodologia, eu resumi, tem vídeo, tem bastante coisa lá, tem bastante conteúdo que vai ajudar muito. E as técnicas eu ensino no livro. E aí o pessoal pode entrar em contato e se não puder ir na palestra, a gente depois dá um jeito de entregar o livro. Vamos lá, ó. Enquanto mostra aí o site dele, ó. Alessandra Caroline, boa noite. Ju, boa noite. Isso aqui deve ser seus amigos, tá? É maravilhoso esse programa. Kelvin. Raquel passando por aqui. É a Raquel usando o e-mail do Kelvin. Ah, entendi. Tá? É magnífico, muito bom ouvir isso. Cara inteligente, esse meu cunhado. Alessandra é sua cunhada? Isso. Que legal, que bacana. Priscila Costa, muito bom, muito bom. Ediane Costa, parabéns, Léo. Leandro Almeida Leite. Quem que é Leandro Almeida Leite? Meu irmão. Seu irmão? Isso. Que legal. Esse povo tá lá para Campinas. Tem um pessoal para cá, um pessoal para lá. Então Legal, obrigado pela participação, gente. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe. Deixa eu ver se tem alguém aqui pelo Face aqui. Pelo Face, meu irmão Buana está lá no Paraná assistindo. Beijão, mano, te amo em Cristo. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Que hora que vai ser o lançamento? 19 horas. 19 horas? Dia 20. Quinta-feira. Antes de eu vir aqui para a TV, eu passo lá. Não, para te dar um abraço. Já tá lá, vou querer, beleza? Com certeza. Um Então abraço. tá bom. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, mas muito mais obrigado pelas orações. Que o nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, te guarde, te ilumine, te livre de todos os males. E que a morte de Cristo na cruz dê sentido à nossa vida e nos leve a uma vida eterna com Ele. Tchau, boa noite, até amanhã, um abraço.